Olá pessoal, paz e harmonia para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual e qual a importância dele nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade. Bom, se você acompanha nosso canal, clica no joinha para ajudar a divulgar o vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Desde já, muito obrigado, tá bom? Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, a partir da página 418, nos mostra que a espiritualidade se tornará no futuro uma crença geral, visto que o espírito ou alma é da natureza e é eterno, enquanto que o materialismo é temporal e passageiro. Assim, chegará o dia em que a manifestação e o intercâmbio com o mundo espiritual se tornará prática comum, e mesmo os que não acreditam terão provas dessa realidade. Pois o materialismo lida com coisas passageiras e perecíveis, que se desfazem e se autoconsomem com o passar do tempo. Enquanto que o espiritualismo proporciona ao ser humano o autoconhecimento e a explicação para várias dúvidas. Quem somos? De onde viemos? E para onde nós vamos? Contudo, toda transformação obedece aos desígnios naturais, que são planejados com antecedência. E somente através do tempo e das gerações, as mudanças se fazem gradual e progressivamente. E o mais interessante é que essas informações não são só dos tempos atuais, ou de poucos séculos atrás. Não mesmo. Essas informações são muito mais antigas e podem ser confirmadas na Bíblia. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, quando Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." E também no versículo 26, quando diz: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito." E também em João capítulo 13, versículo 36, que é assim: "E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais?" E Jesus lhe respondeu: "Para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás." E também em João capítulo 14, versículo 2, quando diz: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria: vou lhes preparar o lugar." Ou seja, o próprio Jesus nos deixou orientações sobre o mundo superior ao mundo material. E, inclusive, a gente pode confirmar em João capítulo 18, versículo 36, quando ele disse: "O meu reino não é desse mundo." Bem, como sabemos também, Jesus falava através de parábolas, pois o povo do seu tempo não tinha entendimento para explicações ou exemplos mais elaborados. Por isso, Jesus usava de exemplos simples e com uma linguagem simples, para poder, pelo menos, plantar ideias nos pensamentos de camponeses e de pescadores. E ainda assim, muita coisa ensinada só pôde ser compreendida muitos séculos depois da sua partida. Como, por exemplo, podemos citar a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, que muitos até hoje não conseguem compreender com exatidão o significado. O que ficou na história é somente a multiplicação para matar a fome de um povo. Mas, no fundo, podemos tirar muito mais ensinamentos disso. Bem, essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes pode ser conferida nos evangelhos de Mateus, capítulo 14, de Marcos, capítulo 6,
de Lucas, capítulo 9, e João, capítulo 6. Os 4 evangelistas narram uma situação em que Jesus estava pregando para uma multidão de 5.000 pessoas e já se aproximava o final do dia. Então os discípulos alertaram a Jesus sobre o fato de que a multidão estava ali há várias horas, sem se alimentar. E eles, os discípulos, não tinham comida para distribuir para todos. Então, nessa hora, Jesus abençoou 5 pães e 2 peixes e os multiplicou para alimentar a todos. E ao final sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixes. Mas o Evangelho de João nos conta um detalhe que não consta nos outros evangelhos e que pode nos fazer refletir mais profundamente sobre esse assunto. Porém, essas reflexões não desmerecem o ato da multiplicação, mas podem sim tentar clarear os nossos entendimentos sobre o assunto e, mais ainda, gerar até um novo ensinamento. Então vamos lá. Primeira reflexão: Jesus nunca quis chamar para si as atenções, tanto que sempre transferiu para o curado o poder da própria cura, dizendo: a tua fé te curou. Segunda, Jesus não fazia mágicas. Ele manipulava energias que os outros não conheciam na época. Terceira, se sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes, teria Jesus errado nas contas? Quarta, sabia Jesus o que fazia ou apenas mentalizou a multiplicação, mas não mentalizou a quantidade? Bom, como eu disse, essas dúvidas não desmerecem e nem diminuem esse acontecimento extraordinário. Muito pelo contrário, nos faz querer entender melhor esse detalhe e esse acontecimento. E qual o detalhe do Evangelho de João que nos faz refletir sobre isso? Bom, João Evangelista nos conta, no capítulo 6, versículo 9, que Jesus perguntou aos seus discípulos o que eles tinham de comer. E os discípulos lhe disseram que não tinham nada. Então o discípulo André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. E esse fato pode jogar luz nos nossos pensamentos. Ou seja, os pães e os peixes não saíram dos pertences dos discípulos, mas sim de um rapaz que estava entre a multidão de 5.000. E esse rapaz se propôs a doar os seus pães e seus peixes para serem distribuídos para outras pessoas, pois talvez para o rapaz bastasse apenas um pão e um peixinho. Se nós imaginarmos que a comida mais comum nessa época era pão e peixe, logo essa comida deveria ser a que mais as pessoas levavam em qualquer viagem que elas fossem fazer de qualquer distância. Agora, imaginemos que Jesus tenha abençoado os pães e os peixes do rapaz e também tenha abençoado o gesto do rapaz de doar o que lhe estava sobrando para distribuir aos que nada tinham. E imaginemos que isso tenha servido como exemplo e como motivação para que outros, entre os 5.000, também doassem o que eles tinham sobrando em suas bolsas. Pronto. Dessa forma, se consegue entender melhor e sem precisar recorrer à mágica, o que realmente pode ter proporcionado o aumento da quantidade de pães e de peixes para serem distribuídos. E mais ainda, podemos entender melhor o motivo de ter sobrado 12 cestos cheios, sem que Jesus tenha errado na conta. E se conseguimos chegar nessa conclusão, podemos aprender muito mais sobre os relatos da Bíblia. E assim aprendemos que não existem mágicas na natureza e que os ensinamentos de Jesus foram muito além do que a gente consegue entender ainda hoje, depois de 2.000 anos.
pois a natureza não dá saltos de evolução. A evolução é gradativa e Deus não quer que o progresso da humanidade seja através de milagres e de ações extraordinárias. Em sua bondade, Deus deixa ao próprio ser humano o mérito de se convencer pela sua razão e pelo seu raciocínio lógico. É pra gente pensar, né? E por hoje é isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!